o choro emocionado do senador Rogério Marinho. Ele não conteve as lágrimas quando falava dos presos do 8 de janeiro durante a audiência da Comissão de Segurança Pública. O senador Rogério Marinho foi consolado pelo pai dele, que é ex-senador da República, Valério Djalma. Obrigado, senador Girão. Obrigado pelas palavras generosas que Vossa Excelência profere nesse momento. Eu até peço desculpas, porque não é fácil ouvir o que a gente ouve aqui. Eu acho que todos nós temos uma responsabilidade muito grande. Estamos vivendo um momento muito desafiador. Essa audiência da Comissão de Segurança Pública teve também um discurso forte do deputado Marcel Van Hatten. Que estão sofrendo com pessoas presas, contra as quais o Estado não produziu uma única prova. Qual é a prova que o Estado produziu? Não é disso que o pessoal se queixa na esquerda, quando fala, por exemplo, de Operação Lava Jato, não entrarei no mérito, sobre Lula ou quem quer que seja, querem sempre falar de provas, e o que estão fazendo com pessoas que ainda estão presas, contra as quais o Estado não produziu uma única fotografia. Pior, o Estado brasileiro, por meio de Lula e do Palácio do Planalto, mas também da STF e do Senado e da Câmara, não fornece a íntegra das imagens para que essas pessoas possam se defender. E o Ministério Público não se assusta que os advogados não tenham acesso sequer aos autos. Como a gente pode achar que isso é algo justificável e normal? Isso só existe em ditadura, só existe em estado de exceção, e nós vivemos no Brasil uma ditadura. Nós vivemos no Brasil um estado de exceção, cujo ditador maior se chama Alexandre de Moraes e cujo impeachment já devia ter acontecido aqui nesse Senado da República, se vivêssemos numa democracia. Sim, estamos numa ditadura. O Barroso afirmou isso no Congresso da UNE, quando disse que só uma ditadura tem presos políticos, só uma ditadura prende, só uma ditadura tortura, só uma ditadura censura, Constantino. Temos presos políticos, como disse muito bem o deputado Marcel Van Hatten. Essas pessoas, cadê as provas? Tem gente que foi presa no dia 9 de janeiro, diante de um quartel-general, ali resguardada pela Constituição, né, que garante a manifestação ordeira, pacífica, livre. Né? E temos pessoas presas, então, temos pessoas torturadas, porque essas pessoas estão passando, de alguma forma, por tortura, né, que seja tortura psicológica, e temos pessoas censuradas, aliás, você entre elas. Exato, Lacombe. Bom, o deputado Marcel Van Hatten é uma voz firme, corajosa, sensata e, infelizmente, mais isolada no Congresso. Se houvesse mais parlamentares com essa determinação de defender a justiça, a liberdade, a democracia, o Estado democrático de direito, expressões que essa turma verdadeiramente golpista gosta muito de colocar na boca, mas não liga a mínima, né, não tem nenhum apreço pela essência, pelo que realmente elas representam, essas expressões, o Brasil talvez não estivesse nessa situação. Falta clareza moral, objetividade e coragem de afirmar com todas as letras, como fez o deputado, que estamos numa ditadura e o maior tirano é o Alexandre de Moraes, que, aliás, resolveu soltar mulheres no Dia Mundial da Mulher. Qual é o critério? Meu aniversário passou agora, 4 de julho, de repente ele podia ter me liberado, né? Já que é da cabeça dele. Então, tudo isso é absurdo. A fala emocionada, o choro do senador Rogério Marinho, todos nós brasileiros decentes nos solidarizamos com essa dor, e a mídia, que é boa parte do problema que estamos vivendo no Brasil hoje, porque jamais teríamos chegado nesse ponto sem os grandes veículos de comunicação corrompidos, cúmplices dessa tirania. A mídia vai lá e fala, ministro bolsonarista, não sei o quê, bolsonarista, chora ao falar, tentando debochar, desqualificar. Qualquer pessoa que viu o vídeo que eu já mencionei antes,
da mãe que foi solta e encontrou os filhos, emocionada, dizendo, o papai ainda está na missão. Quer dizer, tiveram que criar uma história parecida com aquela do Roberto Benigni, né, do A Vida é Bela, né, que está no meio da guerra e ele finge que tem uma história ali para o filho pequeno. Então é mais ou menos isso que estão tendo que fazer, esses terríveis golpistas, né, que usaram 353 aviões para bombardear Brasília, né, como Pearl Harbor, e mataram mais de 2.400 pessoas. Então tudo é tão esdrúxulo, Lacombe, tudo é tão absurdo o que está acontecendo no Brasil, que quem não está revoltado e indignado é parte do problema. E boa parte do problema é exatamente isso. É a anestesia, é a banalização, vida que segue, vamos fingir que tudo é normal, vamos fingir que era preciso fazer isso para frear o ímpeto, a ameaça bolsonarista, e tudo bem. Então, essas pessoas estão clamando, a gente vai falar da questão de Roma, basta ir nas redes sociais, já condenaram a família, são criminosos, pedem prisão, já tem um monte de jornalista que não quer saber do outro lado, que não quer averiguar fato, dizendo que tem que punir, já tem PGR se manifestando. O negócio é impressionante que está acontecendo no Brasil. Só acontece esse tipo de coisa. Detalhe, aconteceu em Roma, né? A suposta agressão. Só acontece esse tipo de coisa em ditadura. Eu não tenho dúvida que na Nicarágua, em Cuba, na Venezuela e em China, as coisas são resolvidas dessa maneira. Agora, num país que pretende ser democrático, que tem Estado de Direito, que tem jornalismo, né, isento, livre, que faz jornalismo, né, esse tipo de coisa não acontece. Esse pré-julgamento, essa ânsia, né, persecutória, essa inquisição que quer, no fundo, guilhotinar pessoas em praça pública, empalar pessoas, incendiar. Tem gente clamando, né, por uma purificação, aliás, palavra usada pelo Lula, pelo presidente. Querem purificar o Brasil desse ódio bolsonarista. Então, está tudo pronto em termos de zeitgeist para justificar o linchamento, a perseguição, a prisão arbitrária, a censura. Veja, Lacombe, eu tenho o meu lugar de fala, né? Passaporte cancelado, contas bancárias congeladas, redes sociais censuradas. Mas quando eu vejo o que brasileiros estão passando, tudo isso é relativizado. Eu não fico bancando a vítima, não. Eu ergo minha cabeça com resiliência e continuo lutando. Agora, famílias estão sendo destruídas. A coisa é muito grave, a coisa é muito séria. E tem pouquíssimos parlamentares, como o próprio senador Rogério Marinho, comovido, ou como o deputado Marcel Van Hatten, indignado, tocando nessas feridas. E volto a repetir, toda essa velha imprensa é cúmplice. Eles são cúmplices dessa ditadura que está em curso em nosso país. Daqui a pouquinho a Ludmila vai falar sobre essa coleção de irregularidades nessas prisões todas, Ana, mas eu recomendo a todos que leiam um artigo da Revista Oeste desta semana, que traz uma carta de uma presa, uma carta assim, tocante, Ana, que conta o caso dela e conta o caso de várias presas que estão ali, muitas com problemas de saúde, uma que tinha uma creche sem fins lucrativos e a creche está lá abandonada, quebrada, pessoas com diabetes, com parentes com doença. E esse caso que o Constantino citou, né, dessa moça que foi solta depois de 6 meses e reencontrou os filhos pequenos, eu me lembro da Adriana Anselmo, mulher do Sérgio Cabral, que foi solta porque tinha um filho de 12 anos de idade. Então ela foi solta ela foi porque a lei em segunda instância a 18 anos, né? Não, é inacreditável. Então recomendo que pena. vocês leiam essa carta na Revista Oeste. Ana Paula Henkel e Rodrigo Constantino são colunistas da Oeste. Eu recomendo. Ana, é uma situação... Tem alguém aqui no chat falou, mas ficar chorando não adianta nada. Mas é difícil não se emocionar com essa situação. Eu acho que, primeiro, o choro do senador Rogério Marinho, acho que é um choro de coragem, não de moleza, de coragem, porque só os corajosos choram e lutam por aquilo que é correto, como o senador vem lutando. Marcel Van Hatten também, um nome brilhante que temos na nossa política hoje, e as palavras do senador Rogério Marinho, estamos vivendo um momento muito desafiador. Isso é muito grave, isso é muito grave. Agora, Lacombe, parece até que a gente combinou.
eu estava exatamente com a matéria aqui da Revista Oeste aberta, é uma matéria do nosso querido Christian Costa, matéria de capa, que tem o nome de Esquecidos no Cárcere. A Revista Oeste teve conseguiu uma carta com exclusividade que mostra exatamente o inferno ali vivido pelos presos, né, do 8 de janeiro. E a matéria toda do Christian, ela é assim, você vai sentir exatamente o que o senador Rogério Marinho sentiu, vai dar vontade de chorar. Mas tem um trechinho, eu queria ler para vocês, se vocês me permitem, que é de cortar o coração, que diz o seguinte: há prisioneiros do 8 de janeiro com diversas doenças. Jean de Brito da Silva, de 27 anos, por exemplo, tem autismo. Preso na Papuda, ele não tem a menor consciência do motivo de sua prisão. Silva chegou a Brasília depois de embarcar no ônibus com manifestantes contrários a Lula. Seu objetivo era protestar contra o aborto. O comboio saiu de Juara, no interior do Mato Grosso. Os pais, que não sabiam da viagem de Silva, descobriram o que aconteceu depois que ele estava preso. O filho foi pego pela polícia perto do Palácio do Planalto, enquanto tentava ajudar mulheres que fugiam das bombas de efeito moral. Os parentes de Silva são catadores de material reciclado e recebem informações do filho por meio dos advogados Robson Dias e Silvia Girardelli, que atuam de forma voluntária. A situação financeira da família nunca permitiu que ele recebesse o tratamento adequado para a doença. A defesa conta que tem sido responsável por levar até ele mantimentos e produtos de higiene. Como Silva tem dificuldade para se expressar, a defesa não sabe ao certo como é a cela onde ele está. Relatos de presos que saíram com tudo falam em superlotação. Quando conversamos, ele pede para voltar para casa, contou Silvia, advogada. Ele diz sentir muitas saudades da família. É inacreditável essa matéria da Revista Oeste. Convido todos para assinar a Revista Oeste também, ler, porque ninguém está falando isso na imprensa, a não ser a Revista Oeste, a gente aqui no 4x4, a Gazeta do Povo. A imprensa parece que colocou uma venda nos olhos e simplesmente direitos humanos? Cadê a turma dos direitos humanos? Cadê os conservadores, burquianos? Cadê os liberais, haikianos, que sempre falaram que apoiam e protegem princípios e não políticos, ou aqueles que gostam de certo político? É inacreditável o que a gente está vivendo, e a frase do senador Rogério Marinho é perfeita. Estamos vivendo um momento muito desafiador. Bom, Ludmila, então, você, parte técnica, né, o que há de regular nessas prisões todas? Eu vou só lembrar aqui, eu tenho um artigo na Gazeta do Povo também que fala sobre isso. A gente teve manifestações, atos de vandalismo, invasão de prédios públicos, Congresso, inclusive, prédios de ministérios, Palácio do Planalto, em 2006, em 2013, 2014 e 2017. Nada foi feito contra essas pessoas, inclusive o Lula, quando era presidente, defendeu lá os manifestantes dele, que botaram fogo em ministério, que invadiram o Congresso. Flávio Dino também fez tweet dizendo: hoje Brasília vai ver como é que se trata o povo. É nesse nível. Ludmila, vamos lá, o que o deputado Marcelo Van Hatten disse: cadê as provas? A gente sabe que essas pessoas vão ser julgadas aos lotes, as baseadas, que os processos são todos copiados, copia e cola. 98,5% desses processos são iguais, né? Todas as pessoas enquadradas praticamente da mesma forma. Os advogados não conseguem ter acesso a tudo, não conseguem fazer a defesa. Vamos lá, digamos que uma pessoa apenas invadiu, era para ficar presa 6 meses? Ou digamos que uma pessoa depredou realmente, isso dá 6 meses de prisão? Por que não deu em 2006, em 2013, em 2014, em 2017, quando os grupos que invadiram e que depredaram eram de outro espectro político, Ludmila? Então, Lacombe, existe no direito penal uma coisa chamada individualização da conduta.
não existe denúncia em lote, não existe essa peça processual, né? O promotor de justiça ou o procurador da República faz uma peça que é a primeira, o pontapé inicial da ação penal, digamos assim, é a denúncia. Então, ali na denúncia aparece o nome do sujeito, a sua qualificação, né? Fulano de tal, da Silva, brasileiro, filho de fulano de tal e fulano de tal, nascido no dia tal. Então, ali ele é perfeitamente identificado, residente, aí coloca ali o endereço do cara, coloca ali a data de nascimento, filiação, profissão, e dali começa a narrativa do que ele efetivamente fez. Ou seja, daquela narrativa ali constante da denúncia, ele vai se defender. Então, por isso que a denúncia precisa dizer o que o cara fez no dia tal, fulano de tal, estava no lugar tal e fez isso, isso, isso e aquilo. Então, dali ele pega essa denúncia e consegue se defender, porque ele sabe do que ele está sendo acusado. Isso aparece numa peça chamada denúncia. Então, eu queria saber, muitas dessas pessoas, pelo que eu estou sabendo, eu fico sabendo as coisas pela imprensa, elas não foram denunciadas. Elas estão lá presas, ali, esperando para ver o que vai acontecer. Algumas eu sei que já foram denunciadas, outras eu sei que não foram. E dentre as que foram denunciadas, eu não vi nenhuma denúncia. Então, pelo que eu também fiquei sabendo, tem muita denúncia copia e cola, mas isso aí também, pelo que eu sei de ouvir dizer, eu não vi nenhuma, tá? Então, se isso estiver realmente acontecendo, denúncia, copia e cola, só mudando o nome do agente, isso é evidentemente um absurdo, porque você tem que ter a chamada individualização da conduta, você precisa saber exatamente o que aquele sujeito fez. Ele o quê? Ele entrou no prédio? Ele quebrou o quê? Exatamente. Como é que ele fez para entrar? Ele estava com quem? Você precisa saber exatamente o que estava ao redor daquela pessoa e não simplesmente copiar e colar e acusar a pessoa em lote. Não existe acusação em lote. Quando você tem uma denúncia, uma grande quantidade de pessoas na mesma denúncia, significa que aquelas pessoas estavam ali no mesmo contexto e praticaram crimes relacionados entre si no mesmo contexto. Agora, você precisa saber exatamente o que cada uma fez. Não existe isso de acusação em lote. Agora, eu queria saber onde é que está a OAB sempre tão preocupada com as prerrogativas dos seus membros, né, dos profissionais, né? O acesso aos autos é sempre algo muito com o qual eles se preocupam muito e com muita razão, tem que se preocupar mesmo com acesso aos autos. E o que a gente mais ouve é advogado que não consegue acesso aos autos, não consegue muitas vezes acesso ao próprio cliente nos estabelecimentos prisionais. Então, a OAB sempre tão combativa, onde será que ela está? Então, a gente precisa dar destaque a alguns, né? A gente sabe que tem alguns profissionais, alguns advogados combativos que estão ali dando o seu suor e muitas vezes atuando pro bono, atuando de graça, para não deixar essas pessoas privadas de uma defesa técnica. E, da mesma forma, a Defensoria Pública do Distrito Federal, que, pelo que eu vi até agora, está fazendo também um bom trabalho na defesa dessas pessoas. Inclusive, eu já tive a oportunidade de ler alguns relatórios feitos pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Inclusive, outro dia eu até estava destrinchando um desses relatórios com os meus alunos, e eles fizeram uma pesquisa muito detalhada, com fotos, com relatos, narrando realmente situações de total indignidade dentro daqueles estabelecimentos prisionais. Falta de banho, pouco chuveiro frio, dificuldade para levar as pessoas para banho de sol, superlotação, enfim, era um relatório bastante rico e que eu pude ler. Então, o choro do Rogério Marinho, ele tem razão de ser. Inclusive, eu vi recentemente alguns vídeos de pais chegando em casa depois de meses fora de casa, né? Depois de meses presos, e alguém filmando e mostrando a reação dos filhos, né, dos filhos pequenos na hora que ele chegava. E assim, crianças chorando, assim, muito emocionadas.
e é algo realmente emocionante. Só quem tem um coração de pedra mesmo para não se emocionar diante dessas cenas.